Você quer aprender a programar? Bom, eu acredito que a melhor forma de aprender programação não é estudando teorias, conceitos, praticando com fluxogramas, Portugal, Visual G, o que for. A minha visão é que a melhor forma de aprender a programar é praticando, é programando. Preferencialmente no início programando com coisas que lhe atraiam, que sejam divertidas e que você possa ver funcionando. O ideal é fazer um programa, mesmo que pequeno, mesmo que de 3, 4 linhas, do início ao fim. É o que eu faço em vídeos como esse, onde, sem saber nada, você vai acompanhar comigo a construção de um pequeno programa e depois eu vou passar várias ideias de o que mais você pode fazer nesse programa para praticar programação. Meu nome é Rodrigo Lozina, eu tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação e dirijo a plataforma EUCurso, uma plataforma de cursos gratuitos e pagos voltados para ensinar programação e principalmente ajudar os iniciantes a entrar nesse mercado, entrar na área de desenvolvimento profissional. Nos comentários você vai ver links para e-books gratuitos, para nossos grupos de WhatsApp com conteúdos gratuitos e pagos de programação. Mas vamos, sem mais delongas, entrar no que eu quero apresentar hoje. Eu quero apresentar hoje um pequeno programa em que apenas com um formulário você vai preencher o combustível, a propulsão e a estrutura, o casco de uma nave e vai ver até onde você consegue fazer com que ela decole. Na verdade, eu tenho um outro programa, que eu já fiz, que tem outro vídeo, que segue no final desse vídeo, que controla um pouso de uma nave. Este outro vídeo já tem animações, já tem uma nave pousando, etc. Já tem toda uma parte de interface mais sofisticada. O que eu vou dizer justamente que pode ser uma possível evolução desse conteúdo, desse jogo, você justamente mostrar a animação também de uma nave aqui. Mas eu resolvi deixar ele sem nenhum recurso a mais para podermos, apenas com conteúdos muito simples de programação, criar um jogo do início ao fim. Vamos então testar esse jogo. Veja, aqui eu controlo o combustível, vamos colocar, por exemplo, 500, a propulsão, vamos colocar 50 e a estrutura vamos colocar 500. Se eu clicar em decolar, o que ele me diz? Eu só tenho 1000 pontos para distribuir entre os três. Então, 500 mais 500, 1000, mais 50, 1050. Eu tenho que reduzir 50 pontos. Vamos reduzir do combustível, por exemplo. Agora sim vai funcionar. E observa o que ele faz. Ele começa a subir e nesse joguinho, quando a velocidade vai passar da estrutura, ele diz casco rompido, nave explodiu. Ó, a velocidade chegou em 600 e a minha estrutura era apenas 500. Na verdade, a propulsão diz quanto ele está acelerando. Vamos colocar 11, por exemplo. Nem vamos mexer no resto, mas eu tenho mais uns pontos sobrando, poderia botar no combustível. Ele está passando o tempo, a velocidade está aumentando lentamente e ainda assim explodiu. Vamos colocar 10, por exemplo. O que ele acontece? Ele não sai do chão. Por quê? Porque não tem propulsão suficiente para decolar. Vamos imaginar que o nosso combustível acabe. Vamos colocar 11 aqui e colocar 150. Então vamos colocar uns 850, não, 839. E aí ele está subindo, a velocidade está aumentando. Quando o combustível se encerra, ele começa a cair até que ele chega no zero. E ele chegou à altitude máxima de 755. E o jogo é você trabalhar com esses parâmetros de forma a passar de 10.000 de altitude. Este é o jogo. Ele tem soluções possíveis, podem ficar jogando nelas até chegar numa combinação do combustível, propulsão, estrutura, que tem várias combinações que permitam passar de 10.000. Como eu comentei, depois vocês podem, ao final, trabalhar usando o código, assistir ao vídeo no final que controla a nave pousando e usando muito deste código aqui, fazer a nave subir. Basicamente, colocar, por exemplo, que aqui é a altitude 0, aqui é a altitude 10.000 e a nave vai ir subindo conforme a altitude. Fica um pouco mais interativo porque não fica apenas números numa tela. Mas aqui, só com números significa que eu posso mostrar este
curso, este conteúdo, usando apenas recursos básicos de programação. Eu vou gastar um tempo agora mostrando passo a passo tudo o que nós precisamos para construir esse jogo. E depois nós vamos fazendo, aos poucos, o jogo em si. Os códigos-fontes desse jogo vão ficar, inclusive, disponíveis no nosso grupo de WhatsApp sobre aprendendo programação com jogos, junto com vários outros códigos-fontes e vídeos de outros jogos que a gente trabalha, como esse da nave aqui, e vários outros, de labirinto, de RPG, etc. Pois bem, primeiro nós precisamos montar esta interface aqui, ou seja, esses textos, estes formulários que você digita, este botão, e isso nós fazemos, na verdade, no HTML. Nem é programação, nem é o JavaScript que nós vamos fazer na sequência. O HTML nos constrói a página. Então vamos mostrar recursos bem simples e criar uma página completa, HTML muito simples, que contém estes elementos aqui. Numa aplicação profissional de desenvolvimento de sites, você usa o HTML junto com o CSS, porque você quer posicionar os elementos, colocar um layout, criar uma estrutura, colocar em duas colunas, fazer uma série de coisas. Eu deixei propositalmente bem simples para poder, só com um mínimo de HTML, criar este código. Então nós vamos começar por aí. Vocês vão junto comigo agora criar uma primeira página HTML muito simples. Para isso, eu vou usar um editor chamado Sublime. Vocês podem pesquisar no Google, se vocês digitarem Sublime, vão chegar nesse editor, podem baixar ele. Se você já é um programador em qualquer linguagem, usa, por exemplo, um VS Code, pode usar. Se você não tem, nunca usou nenhum editor, pode usar o bloco de notas. Tudo vai funcionar do mesmo jeito. O Sublime eu utilizo porque vai ajudar também a visualizar um pouco melhor o código, porque ele separa em cores. Mas o bloco de notas vai funcionar da mesma forma. Então nós vamos criar o quê? Nós vamos começar a criar a nossa página em HTML. A primeira coisa que eu vou fazer e que eu quero que vocês façam também é apenas digitar Olá Mundo. Você pode digitar também no bloco de notas. Só que além de digitar Olá Mundo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou dar Save As. Se vocês não conhecem muito, vocês podem, por exemplo, clicar. Normalmente, se você está no Windows, vai ter um C. E aqui no C, você pode clicar, por exemplo, no botão direito, Novo, Pasta. Eu vou colocar, por exemplo, apenas Jogo, se eu não tenho essa pasta ainda. Ok, criei a pasta Jogo. Eu não vou chamar de Olá Mundo, vou chamar de Nave. Agora, o mais importante, .html. Vocês precisam salvar com .html. Então, funciona da mesma maneira do bloco de notas. Fui lá no C. Por exemplo, se você não tem uma pasta criada para isso, criei uma pasta, chamei essa pasta de jogo e salvei nela nave.html. Agora, eu venho aqui, eu vou abrir uma nova aba e eu vou digitar C, /. Eu aconselho, principalmente quem está iniciando do zero, quem nunca fez nada de programação, fazer a mesma coisa que eu aqui. Pausa o vídeo, depois de terminar essa parte, abre o editor, escreve Olá Mundo, salva com .html, numa pasta que criou, por exemplo, e depois vem aqui. C, /, me mostra tudo que eu tenho no meu C, inclusive jogo. Jogo, vocês podem até olhar, foi nesse dia que eu fiz o 22 de abril, eu venho aqui, e aqui eu tenho o nave.html. E eu clico nele. Aparece Olá Mundo. Bom, então vocês devem pausar, se vocês estão realmente bem no início, e fazer isso só para ter certeza. Ok, eu consigo abrir um editor, escrever alguma coisa, salvar ela e abrir no navegador. Agora, o que nós faremos é começar a construir esta interface aqui. Como é que nós vamos construir ela? Bom, nós vamos ter que saber alguma coisa de HTML, certo? Eu vou escrever alguns códigos HTML, que é menos do que o mínimo de um HTML padrão, mas é só para realmente nós criarmos este código aqui. Não é o meu objetivo aprofundar em HTML, mas só fazer o mínimo. Por exemplo, o HTML começa com isso aqui. Na verdade, ele começa com esse código aqui em cima, que não é obrigatório para este exemplo, mas é que diz, acho que até melhor salvar com maiúsculo, que ele vai botar a cor certinha, doctype HTML. Esse me diz, olha, esse aqui é um arquivo no formato HTML5, certo? Mas vai funcionar também se você não colocar isso. HTML e lá no final, /HTML. Todo o código HTML funciona dessa forma. Tem um menor que, o que nós chamamos de uma tag, e um maior que. Então, entre HTML e /HTML, temos todo o nosso código HTML. Além disso, o HTML tem uma coisa chamada body,
corpo do HTML, tem uma coisa chamada head também, que nós não veremos aqui, que é a mesma coisa. Então, body e barra body. Tudo que está entre o body e o barra body é o corpo do HTML, que é o que vai aparecer na tela. Até agora a gente não fez nada muito diferente. Agora eu vou fazer o seguinte, P e barra P. Então, P e barra P diz que isto aqui é um parágrafo, certo? Veja, eu estou usando coisas muito simples do HTML e que às vezes nem são exatamente como você usaria numa página HTML profissional. Meu objetivo é apenas colocar os elementos que nos interessam no HTML. Então, vamos lá. Aqui eu vou escrever dentro deste parágrafo combustível, certo? 2 pontos. Bom, ok. Se eu salvasse, eu veria aqui, em vez de Olamundo, combustível. Mas eu quero que do lado de combustível, eu quero que entre esta caixa de texto que eu posso escrever. Esta caixa de texto que eu posso escrever é uma tag do HTML chamada tag input. Então vamos lá? Eu vou colocar aqui input. Eu uso esse barra quando é uma tag que não tem um barra. HTML, barra HTML, body, barra body, P, barra P. Input não tem um barra input. Então a gente coloca input e barra aqui. Ok. Eu vou salvar e vamos ver o que aparece. Combustível. E aqui está para eu preencher o combustível. Pois bem, então significa o seguinte, significa que nós estamos começando a construir uma pequena interface HTML. De novo, aconselho quem está muito nisso, dar uma pausa, fazer estes códigos. Você já fez o Olamundo, agora fazer este código, pause, por exemplo, nessa tela aqui e coloque o input. Bom, mais adiante, nós teremos que saber qual input é o do combustível, porque nós vamos ter que ler dados do input e escrever dados no input pelo JavaScript. Nós lemos os dados que estão aqui, nesses 3, e nós escrevemos os dados que estão nestes aqui. Então, eu tenho que saber que eu quero ler este campo aqui, que eu quero ler este, que eu quero ler este, que eu quero escrever neste, que eu quero escrever neste, neste, neste. Para isso, nós usamos mais uma coisa do HTML, que é os atributos do campo. Olha só, ID igual ID combustível, certo? Isso significa que esta tag que se chama do HTML, que é o input, tem um identificador único, um ID, que é ID combustível. Mais adiante, nós veremos como no JavaScript ler o dado que estiver no campo de input com o ID combustível. E agora o que nós faremos é fazer isso para todos, certo? Então, quais são todos? Combustível, vamos aqui, combustível, propulsão, ID propulsão. E nós vamos fazer isso com todos. Eu vou pausar o vídeo e pular essa parte, porque eu só vou estar escrevendo tudo isso aqui para não perdermos tempo, certo? É tudo a mesma coisa, vários desses. Certo? Aqui está. Tudo igual. Parágrafo de combustível, o input com ID combustível, de propulsão, de estrutura, de cronômetro, altitude, velocidade, combustível restante e altitude máxima. Certo? Claro que teríamos como fazer isso talvez de formas mais sofisticadas, mas eu estou justamente tentando usar o mínimo de comandos para nós construirmos o nosso programa, para vocês realmente conseguirem fazer também. Ok, então copiem tudo isso, eu vou salvar, vamos ver como fica. Tá quase, certo? Tá quase como nós temos aqui. Só falta o botão. Nós vamos ver agora o código do botão. Antes do cronômetro, nós vamos ter também um P barra P. E dentro nós vamos ter um button. Button, decolar. A sintaxe é um pouquinho diferente do input. Button, decolar, barra button. E agora sim, nós terminamos o nosso HTML. Então, aqui está o HTML. Agora nós entramos efetivamente na parte de programação. Para programar, nós vamos começar usando diretamente o navegador, antes de colocar esse código dentro do editor em si. Observe aqui, botão direito, inspecionar.
ele abriu uma janela aqui, que é o nosso console JavaScript. Eu vou mostrar alguns códigos de programação aqui. Primeiro, eu vou executar o que nós chamamos de uma função. Alert Olá Mundo. Então, vocês fazem a mesma coisa, certo? Botão direito, inspecionar, aí você clica em console e escreva alert Olá Mundo e entra. Alert, parênteses, abre aspas, Olá Mundo, aspas, parênteses, ponto e vírgula. Ao executar, ele exibiu Olá Mundo. Por quê? Porque o alert é uma função que já faz parte do JavaScript. E aqui nós executamos ela. Uma função, por exemplo, alert, então, é uma função. Está aqui ela, a função alert, que tem um código nativo, um código que já veio do JavaScript, não é um código que você criou. Agora nós vamos ver como nós podemos criar uma função. Nós vamos criar a função alertar. E a função alertar já exibe direto Olá Mundo. Então, bom, quando eu quero criar, tem mais de uma forma, mas eu vou criar uma variável, assim como tem esse alert, eu vou criar a função alerta, eu vou criar a variável alerta. Eu poderia colocar, por exemplo, alerta igual a 10. Se eu colocasse alerta igual a 10, vamos até colocar aqui só para vermos, significa que eu criei a variável alerta que vale 10. Só que eu vou criar a variável alerta valendo uma função, na verdade um arrow function, certo? Também nos comentários, na descrição, eu vou colocar um link para um outro vídeo, um vídeo que fala só sobre a sintaxe da arrow function do JavaScript, porque quem veio de outras linguagens pode achar um pouco diferente. Ela tem desse lado os argumentos e desse lado o corpo da função, que pode ou não vir entre chaves. Se for mais de um comando, tem que vir entre chaves. E ela vai ser a chamada de Olá Mundo. Certo? Então, a alerta é uma variável que recebe uma função. Isso nem todas as linguagens trabalham nisso. O JavaScript, que é uma linguagem que trabalha no paradigma funcional, permite que você pegue uma função e coloque dentro de uma variável. Pode botar um número dentro de uma variável, uma string dentro de uma variável ou uma função. A função, a arrow function, que não recebe nenhum argumento e envia alert Olá Mundo. Bom, assim como se eu disser alert, ele mostra é uma função alert que tem um código que já vem do JavaScript. Se eu colocar alerta, ele mostra que é um arrow function que não recebe nenhum argumento e que chama o alert. E essa função que eu criei, a alerta, eu chamo que nem eu chamo o alert ou qualquer outra função. A alerta abre parênteses, fecha parênteses. No caso, ele não tem nenhum parâmetro aqui. Então, ele não bota nenhum parâmetro aqui. A alerta exibe Olá Mundo. O que eu fiz? Eu criei a variável alerta, fiz ela receber a arrow function, que não recebe nenhum parâmetro, e que exibe alert. Eu aconselho, principalmente para quem é muito novo nisso, a praticar um pouco antes de continuar. Chamar o alert, né, Olá Mundo, depois criar a função alerta, aqui está a sintaxe dela, escrever tudo isso, dar um enter, ver o que acontece, digitar alerta entre parênteses. E eu vou agora colocar este código dentro do meu arquivo. Bom, este é um código JavaScript. Pois bem, códigos JavaScript, para eu colocar dentro do meu código, eu preciso do quê? Ele vem aqui, isso aqui é o que se chama de um script. Ele está escrito em JavaScript e ele é um script, é um código que vai junto com o HTML. Então, junto com o HTML, eu estou colocando let alerta igual. Criei o alerta. E agora eu venho aqui e vou chamar de alerta, fecha parênteses, tá. Só que eu vou chamar com outro nome. Eu vou chamar como nav2.html. Por quê? Porque todos esses fontes nós vamos disponibilizar num zip, tudo junto, no grupo de WhatsApp. E aí você pode ter o nav.html, que só tem o HTML, o nav2, que criou a função alerta e exibiu ela, e o nav3, 4, 5, até nós terminarmos.
Então, save as significa que você pode, se está em dúvida, pode abrir o arquivo no código-fonte lá e ir passo a passo nele. Então, vamos chamar como nav2 e vamos testar. Nós vamos vir aqui e digitar agora nav2.html. Vou inclusive fechar aqui, nav2. Esta página diz Olá Mundo. Por que a página diz Olá Mundo? Porque nós criamos uma variável, fizemos que essa variável recebesse uma função. Então, quando pegamos essa variável e executamos ela, já que é uma função, alerta, abre parênteses, fecha parênteses, ele não recebe nenhum argumento, mas ele executa a função, que é o alert Olá Mundo. Agora, em vez de executar, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou vir aqui no botão e eu vou no botão, aqui eu botei ID, aqui eu vou botar associar um evento de clique do mouse no botão àquela função. OnClick, quando clicar, quando der clique, clique é o clique do mouse, quando der clique, eu quero que ele chame o alerta, certo? Quando der clique, é para chamar o alerta. E eu vou salvar isso agora como nav3, porque estão indo bem aos pouquinhos, né? nav3.html. nav3 não executa direto o alerta, mas associou ao evento onClick. O evento, o que acontece quando eu clicar no botão. Quando eu clicar no botão, o HTML está me dizendo, execute alerta. E o alerta é uma variável que é um arrow function que executa alert Olá Mundo. Vamos testar. nav2, nav3. Algumas coisas podem parecer muito novas para vocês, mas não importa. Vão fazendo, vão digitando, vão testando, que aos poucos vai parecendo mais natural. Ó, o nav3 não exibiu nada, mas em compensação, quando eu clico em decolar, ele exibe Olá Mundo. Clico em decolar, exibe Olá Mundo. Pois bem, o que é a nossa próxima etapa agora? Ler estes valores. Ler estes valores aqui e escrever nestes valores aqui. Vamos aprender a ler e escrever valores? Novamente, botão direito, inspecionar, console. Olha mais um comando importante para nós que vocês precisam aprender. Document.getElementById, de ID combustível. Ó, é este aqui, tá vendo? Documento é o nosso documento HTML. Então, no JavaScript, quando eu quero mexer alguma coisa no HTML, eu escrevo document. Document, ponto. Pegue o elemento pelo ID. E aí eu estou colocando o ID aqui dentro. E ele pega o ID combustível. E aí, se eu tenho isso, eu posso ter, por exemplo, value, aspas. Ah, por que aspas? Bom, 123, aspas, 123. E, na verdade, se eu colocar mais aqui, ele pega isso como um valor inteiro, 123. Isso vai ser importante para nós, porque senão aqui ele pega como uma string. Se eu botar mais, eu estou transformando para inteiro, document, ponto, pega o elemento pelo ID, get element by ID, dou o ID, ponto, value. E aí eu pego o que está escrito aqui. Não só isso, eu também posso fazer document, get element by ID, de combustível.value, igual a 10, por exemplo. Ele mudou para 10. Então, eu posso ler dados e escrever dados. Então, o que eu vou fazer agora? A minha função vai ler combustível, propulsão e estrutura. E eu vou daí fazer o teste para ver se eu coloquei mais de 1000 na soma dos três ou não. Para isso, eu preciso usar o comando de teste, o if. Como é que é o if? Por exemplo, if, vamos lá, let i igual a 5. Ok, o i igual a 5. If i maior que 3, alert, ou pode ser entre chaves, se forem vários comandos, alert passou de 3. O que ele faz? Se o i é maior que 3, alert passou de 3. Agora eu vou dar um Shift Enter porque eu quero continuar digitando o comando. Else, alert, não passou de 3. O que esses comandos estão fazendo? É o if, um teste,
o que é executado nesse teste? O else, que pode não existir, mas se existir o else, o que é executado caso esse teste não seja verdadeiro. Então, se o i for maior do que 3, eu executo isso. Se não, eu executo isso. É como se dissesse, se tal coisa, faz isso. Se não, faz isso. Então, por exemplo, ele exibe passou de 3. Mas se eu colocar o i igual a 1 e a usar as teclas para repetir, agora o i não vai passar de 3. Então não vai entrar nesse, vai entrar no else. Não passou de 3. E agora nós vamos usar isto para criarmos o quê? O código para testar se a soma desses três passa de 1000. É o próximo código que nós vamos criar, e nós vamos criar também com um novo nome, o nave4.html. Save as nave4.html. E agora, no nosso, que nós não vamos mais chamar de alerta, nós vamos chamar de decolar. Nós vamos agora ter o quê? Nós vamos testar nós vamos também criar algumas variáveis aqui. Que variáveis que nós vamos precisar, certo? O que são variáveis? Nós já vimos, alerta é uma variável, decolar é uma variável, mas eu posso ter variáveis que recebem funções, eu posso ter variáveis que recebem números. Eu vou criar agora as variáveis que nós vamos usar no programa, certo? Então, fora da função, aqui dentro, eu vou criar essas variáveis. Let altitude máxima igual a 0, altitude máxima, não, mas não é id, altitude máxima. Observa o seguinte também, tudo você não pode errar os maiúsculos e minúsculos. Nas variáveis, nas funções, tipicamente a gente começa com minúsculo e se tem mais de uma palavra, tipo altitude máxima, a próxima palavra a gente começa com letra maiúscula. Se tiver 3 palavras, sei lá, calculada, por exemplo, seria 3 palavras, a segunda, a terceira palavra com a letra maiúscula. Altitude máxima igual a 0. Let velocidade igual a 0. Let aceleração igual a 0. Porque a gente vai definir a aceleração pela propulsão e pela gravidade, e a velocidade vai ser em função da aceleração. Let altitude igual a 0. Let tempo igual a 1. Começa em 1. Let combustível, a gente vai deixar vazio porque a gente não sabe quanto vai ter. Propulsão e let estrutura. Então nós criamos as variáveis que nós vamos usar. E no decolar, que eu vou chamar aqui, não mais de alerta, mas de decolar. No decolar, o que nós vamos fazer mesmo? Nós vamos receber o combustível. Nós primeiro vamos fazer a altitude máxima ser 0, porque cada vez que eu clicar em decolar, eu vou querer que tudo comece do início. Velocidade vira 0, aceleração vira 0, porque eu mandei decolar de novo. Então eu estou começando o jogo de novo. Altitude igual a 0, estou começando tudo de novo. Estou parado no chão, com altitude máxima 0, estou começando de novo, e tempo igual a 1. E aí a gente vai começar, certo? Só que combustível vai ser quanto? Combustível vai ser mais document.getElementById de id combustível.value. Então vai ser o que eu coloquei em combustível. E a mesma coisa em propulsão e estrutura. Propulsão e estrutura. Propulsão, id propulsão, mais fácil de digitar, e estrutura. E aqui, id estrutura. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer que if combustível mais propulsão mais estrutura maior que 1000, eu vou apenas exibir um alerta. Você não pode distribuir mais de 1000 pontos entre os 3, certo? Então, se o que tiver em cada um daqueles 3 itens, 3 inputs, se o que tiver em cada um daqueles 3 somados der mais de 1000, vem um alerta e não faz mais nada. Então, nós vamos salvar o nave4 e nós vamos
testar ele. Nav4. Nav4.html. E agora eu vou botar, por exemplo, 500, 200, 500 e vou clicar no botão. Você não pode distribuir mais de 1000 entre os três. Se esse aqui fosse 0, tudo bem. Mas se for 1, já passa para 1001. Você não pode distribuir mais de 1000 pontos entre os três. Se você chegou até aqui, conseguiu entender tudo, mesmo que tenha feito 1, 2, 3 vezes até entender, parabéns, você já está lendo campos de formulário, fazendo um processamento deles e exibindo uma mensagem para o usuário, porque aqueles campos não seguem os critérios definidos. Isso já é o que se faz num programa real, num sistema de cadastro, etc. Se usa JavaScript para isso. Você lê campos, testa, exibe mensagens, etc. Só que nós vamos agora criar a etapa final do nosso jogo em si. Na verdade, de comandos em si, falta apenas um que nós vamos mostrar para nós termos tudo o que nós precisamos para concluir o nosso jogo. E nós vamos, como fizemos antes, mostrar primeiro diretamente no navegador. Botão direito, inspecionar, console. Agora nós vamos criar uma função. Vamos fazer, por exemplo, a função alerta, mesmo que nós criamos antes, certo? Alerte. Vamos dizer, olá, ok? Essa é a nossa função. E agora nós vamos criar o quê? Nós vamos criar uma variável intervalo é igual. Bom, e agora nós vamos executar um comando. O último que falta nós vemos, praticamente o último. setInterval. setInterval funciona assim. Nós colocamos uma função nele, ó, um parâmetro, assim como no alert nós colocamos um parâmetro, uma string, no setInterval, window.setInterval, nós colocamos uma função, no caso o alerta, e um tempo em milissegundos. 1000, por exemplo, é 1 segundo. Vamos botar 3000, 3 segundos. Window setInterval, set o intervalo para a função alerta de 3 segundos. Olha só. O que vai acontecer? Não aconteceu nada. Olá. 3 segundos depois. Olá. 3 segundos depois. Olá. 3 segundos depois. Olá. Ele, a cada 3 segundos, ele chama isso aqui. Até quando? Até eu fazer o window. Vai ser difícil aqui. O window. Desafio de velocidade agora, né? Window. Não preciso. Clear interval. De intervalo, da variável que eu coloquei. Olha só, tá, aqui ó, acumulou vários, ó. Pronto, executei. Ele não chama mais. Então, quando eu chamei o setInterval, eu passei uma função e um tempo. E ele fica chamando e chamando e chamando e chamando aquela função. Quando eu dou o clear interval, ele encerra. Será que nós conseguimos criar um joguinho agora com isso? Claro que sim. Vai ter um monte de comandos, mas esses monte de comandos vão ser apenas os ifs, os elses, o clear interval, coisas do tipo. Que nós vamos fazer tudo isso agora, como versão final do nosso código, que vai ser o nav final.html. Nav final.html, nós vamos ter uma segunda função, o ciclo. Ciclo vai ser o que nós vamos chamar de tempos em tempos. Depois a gente decide de quanto em quanto tempo. Primeiro, nós vamos mudar a velocidade conforme a propulsão, desde que haja combustível. Então, primeiro vamos testar se tem combustível. Combustível maior que propulsão. Por exemplo, a minha propulsão é 10, eu vou aumentar a velocidade em 10, desde que eu tenha pelo menos 10 de combustível. Maior ou igual a propulsão, certo? Se tem maior ou igual a propulsão, velocidade, aqui mais igual quer dizer recebe a própria mais alguma coisa. Eu vou somar a velocidade à propulsão. Então, se a propulsão é 10, minha velocidade, digamos, fosse 20, e a propulsão é 10, a velocidade passa a ser 30. Aqueles 20 mais a propulsão. E o combustível menos igual à propulsão.
se a propulsão é 10, eu vou tirar 10 do combustível. Eu já sei que tem, porque eu sei que o combustível é 10 ou mais. Então, eu vou reduzir L em 10. E se não tem combustível suficiente, eu já vou dizer que o combustível fica zero. Quer dizer, não tem suficiente para acionar os motores, bom, terminou o combustível mesmo. Bom, mas a velocidade, além de subir com a propulsão, ela reduz com a gravidade. Estamos saindo da Terra. E aí você pode criar, uma das variações que nós vamos fazer é definir a gravidade. Ok, velocidade menos igual a 10. Por isso que quando acaba o combustível, a nave chega até um certo ponto e começa a cair cada vez mais rápido, porque ela está sendo atraída pela gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado nas nossas aulas de física. Bom, e a altitude mais igual à velocidade. Então, se a velocidade estiver positiva, está subindo minha altitude. Se a velocidade começar a ficar negativa, porque acabou o combustível, está reduzindo minha velocidade. E agora nós vamos ver as duas situações em que o jogo acaba. Uma delas é que a nave explode. Velocidade maior que a estrutura. A estrutura me diz até que velocidade eu estou aguentando. Eu aguento até 500. Vou ter 500 de estrutura. Se a velocidade chegar ou passar de 500, o que acontece? Alerte, casco rompido. Nave explodiu. E aí eu quero acabar o jogo. Como é que eu acabo o jogo? Eu tenho... eu não fiz ainda. Eu vou criar aqui let intervalo. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente... se o combustível mais propulsão mais estrutura não for maior que 1000, else, começa o jogo. Se for maior que 1000, ele só dá aquele alert. Bota outros números porque passou de 1000. Se não, intervalo é igual a window.setInterval. Meu ciclo vezes 200 milissegundos, para ser bem rápido. Se eu reduzir isso aqui 100, por exemplo, vai ser mais rápido ainda. Se eu botar 1000, vai passar um tempo a cada segundo. Você escolhe a velocidade que achar mais interessante. Mas o que significa isso? Significa, primeiro, que eu vou chamar o ciclo a cada 200 milissegundos e que o intervalo é window.clear interval. Se eu der window.clear interval, eu parei o ciclo. Eu estou simplesmente encerrando meu programa. Pois bem, essa é uma situação. Se velocidade é maior que estrutura. Se não é, bom, temos mais uma situação. If altitude menor que zero. Quer dizer que ele chegou no chão. Se a altitude é menor que zero, é outro alerta. Alerta, nave se chocou com a Terra. Ok, a nave se chocou com a Terra. Mas a nave sempre vai se chocar com a Terra se não explodir, certo? Sempre o jogo acaba aqui. Mas se a altitude máxima for maior que 10.000, alerte vitória. Você passou de 10.000. Conseguimos. A nave explodiu de qualquer maneira, mas é que nem a SpaceX. Explode, mas a gente considera como uma vitória se atingirmos aquilo que queríamos. Certo? E window.clear interval de intervalo também. Certo? Então, terminou o jogo de qualquer maneira. Certo? E agora, mas qual é a altitude máxima? If altitude maior que a altitude máxima, se a altitude for maior que a altitude máxima, como é só um comando, não preciso nem das chaves, poderia colocar as chaves. Altitude máxima igual a altitude. O que faz esse código? Se eu cheguei numa altitude maior que a minha altitude máxima, eu mudo a altitude máxima. Se eu cheguei numa maior ainda, eu mudo a altitude máxima. Então aqui eu guardei a altitude máxima. Agora o que falta? Só falta o seguinte. Só falta os códigos de colocar todos estes valores nos meus outros campos. Eu vou só escrever o primeiro aqui e depois vou copiar todos os outros, porque é a mesma coisa. Document.get elements by id de id tempo
ponto value igual ao tempo mais mais. Por que mais mais? Porque aí o tempo vai subindo. Mais mais incrementa em 1. Então, o tempo era 1, ele vai exibir 1, vai passar o tempo para 2, depois para 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros, só que eu vou copiar, para a gente não perder tempo numa coisa que não agrega nada, que é só que cada um dos outros, o elemento MyID do ID altitude máxima é altitude máxima, do ID velocidade é velocidade, do ID combustível restante é o combustível, certo? Olha lá embaixo, eu tenho combustível, eu tenho combustível restante, altitude máxima, etc. Então, o ciclo agora, cada 200 milissegundos, ele vê se o combustível é maior ou igual à propulsão, aumenta a velocidade, aumenta o combustível. Vai caindo, vai reduzindo a velocidade pela gravidade, muda a altitude para cima ou para baixo, testa se a velocidade é maior que a estrutura, testa se a altitude é menor do que zero, quer dizer, se ele chocou, e só exibe as informações. Está feito o nosso jogo. Será que funciona? Vamos salvar o navefinal.html. Vamos testar. Navefinal.html. Vamos colocar aqui navefinal.html. Só que tem um traço, né? Aqui. Combustível 500. Propulsão 50. Estrutura 450. Decolar. Está subindo, 1, 2, 3, 4. Tá, foi até uma determinada velocidade, agora está começando a diminuir a velocidade. Ó. Certo? E chegou, quase passou de 10 mil. Quase chegou. Eu posso, por exemplo, reduzir a estrutura para 400. Nada chegou com a tela e não passou de 10 mil. E aumentar o combustível para 550. E aí vai subindo, subindo, subindo. Só que ó, a velocidade passou do limite da estrutura. Casco rompido. Não conseguimos. Em 2640 nós explodimos. E aí a gente pode fazer mudar essas coisas. Bom, antes do final, que é a sugestão do que você fazer, o mais importante se você conseguiu criar todo esse código até aqui, show de bola. Se não, você tem ali na descrição os códigos fontes, esses vários códigos fontes que nós fizemos. Então, naquele onde você parou, você pode baixar o código fonte e olhar o que você fez diferente do que está ali e tal, para testar e tal. E eu vou passar algumas sugestões do que você pode fazer depois, quando tiver concluído até o final. De qualquer maneira, não se esqueça, curtir, se inscrever, marcar o sininho, porque quase todos os dias eu estou publicando vídeos como esse, ou de jogos, ou de desafios de lógica, ou de comandos do JavaScript, ou de lógica de programação, ou do que for, que seja exemplos que ajudem você a trabalhar a programação. E eu sempre defendo de aprender programação na prática. Esse jogo, que você provavelmente vai ficar algumas horas mexendo, trabalhando e tal, se você fizer isso, já vai ajudá-lo bastante com if, com alguns comandos do JavaScript, com arrow function, com uma série de coisas que são importantes na programação. Além disso, no nosso momento comercial, a gente tem também uma série de cursos voltados desde o básico de programação, não só em JavaScript, mas Java, PHP, Python, tantos outros, como também cursos mais longos, até 1 ano de duração, voltados para preparar você para entrar no mercado de trabalho. E são todos nesse formato, cursos práticos, só que eles começam de um básico, até com mais detalhes do que esse, mais básico do que nós estamos vendo aqui, e vão a um nível muito mais avançado, com desenvolvimento full stack, desenvolvimento em React, em Java, em banco de dados, construção de aplicações na nuvem, etc. Terminado nosso momento comercial, o que eu vou dizer? Bom, primeiro, você pode, por exemplo, criar um link, uma informação a mais aqui que diga quanto nós temos. Vamos, por exemplo, você pode colocar aqui no momento que eu coloco aqui 600 e aqui 20, será que eu já não consigo mostrar numa estrutura o restante? Ou deixar automático? Ou você nem preenche, você manda colar e ele automaticamente coloca em estrutura tudo o que resta aqui. Bom, eu vou mostrar no final este joguinho da nave aqui, certo? Usando esse código, você pode juntar os dois e fazer uma nave que vai subindo conforme a altitude aqui, conforme os parâmetros que você passou.
Você pode também ter uma opção de selecionar a gravidade. Você pode até olhar na internet e dizer, bom, a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas e se for na Lua? E você alterar, eu quero fazer na Lua. E você tem a opção, talvez um botão, decolar da Terra, decolar da Lua, decolar de Marte, decolar de Júpiter. E cada um você vai ter que ajustar os parâmetros aqui, porque a gravidade vai ter mudado. Estou dando alguns exemplos de como você pode praticar programação. Uma vez criado esse programa, você pode nele ir mexendo, alterando parâmetros, criando novos recursos, criando novos elementos. Talvez você possa dizer, definir aqui qual é a gravidade e colocar um número. Vem 10, mas você pode alterar esse número. Também é uma opção de mudança no sistema. Então, mexendo nisso, criando mais alguns elementos, criando algumas variações, você vai estar praticando programação, você vai estar aprendendo a programar. Fica o convite, então, para você praticar. Fica o convite para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde existem vários outros vídeos e códigos-fontes. Tem a descrição ali, na descrição também tem o link da Arrow Function que nós falamos. E aqui, ao final, nós temos o vídeo deste outro jogo, o jogo na navezinha. Muito obrigado, não se esqueça de curtir e até a próxima.